Vamos que vamos, pessoal. Olha só, eu vou deixar os comentários curtos sobre essa rodada da Premier League para o fim do vídeo. Isso porque eu acho que mesmo com acontecimentos interessantíssimos nessa rodada, nesse fim de semana no futebol inglês e tudo mais, o principal aconteceu fora de campo. Eu acho que o que a gente viu acontecendo aqui, em todo essa trama, né, de Gary Lineker, BBC, Partido Conservador Britânico e as reações, tudo isso trouxe para a gente o fato mais importante, não só do futebol inglês, na minha opinião, mas como no mundo do futebol neste fim de semana. E eu imagino que alguns de vocês tenham acompanhado completamente o que aconteceu, outros parcialmente, e alguém aí talvez esteja sem entender nada do que ainda está acontecendo, né? Não é no passado, ainda está desenrolando-se esse fato, né? Então eu quero fazer, dentro das minhas possibilidades, um tintim por tintim aqui do contexto, do porquê eu considero esse um acontecimento não só o maior dentro do futebol nesse fim de semana, mas algo histórico, pelo menos para o jornalismo, para consciência social e política exemplificada aqui hoje e ontem e antes de ontem, enfim, nesses últimos dias, por vários jornalistas, comentaristas e ex-jogadores, apresentadores dentro da BBC. Porque no fim das contas, o que eu vi foi a união de uma classe, ou de várias classes, contra a censura imposta por um governo conservador que instrumentaliza a principal TV pública de um país. E eu tenho plena certeza de que se isso tivesse acontecido em outro país que talvez não conte com a boa vontade da mídia ocidental, a gente estaria falando de censura de maneira mais clara e não com certos subterfúgios ou com certas expressões mais leves para não usar a palavra correta. Vamos lá com um resumo não tão resumido para também não deixar alguns detalhes passarem em branco. Na terça-feira, o governo britânico, liderado pelo Partido Conservador, anunciou uma proposta de políticas basicamente anti-imigração, de atitudes bem mais duras do que as já duras correntes impostas por esse governo britânico contra principalmente os barcos ilegais que atravessam o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido, em direção à Inglaterra, repleto de pessoas que fogem dos próprios países, que fogem das próprias realidades para tentar uma vida melhor num país, na maior parte dos casos, completamente desconhecido. E lembremos que muitas dessas pessoas fogem de países historicamente sabotados, violados por esse aqui, pelo Império Britânico. E onde que o esporte entra nisso, Fred? Então, cara, para o desespero de quem não consegue enxergar o papel óbvio e natural, intrínseco do esporte como instrumento social, como instrumento político, essa correlação ela está entrelaçada, cara. Por exemplo, Mo Farah, 4 medalhas de ouro em 2 Jogos Olímpicos, ele teria sido deportado caso as regras propostas por esse governo estivessem em curso quando ele foi vítima de tráfico ilegal durante a infância. Portanto, Mo Farah, ele teria entrado aqui no Reino Unido por conta do tráfico infantil, evidentemente ilegal, e, segundo a proposta do atual governo, ele teria que ser deportado quando completasse 18 anos. Veja só. E onde que o futebol entrou nesse ponto? Na própria terça-feira, o Gary Lineker, ele foi ao Twitter e ele disse o seguinte: a linguagem utilizada pelo governo não é diferente à utilizada pela Alemanha nos anos 30. E aí, de repente, como que num passe de mágica, para grande parte da mídia britânica, esse posicionamento do Lineker se tornou mais grave, mais urgente do que essa proposta de política anti-migratória que foi condenada não só pela ONU, como também por diversas organizações de defesa aos direitos humanos espalhadas pelo mundo.
Ou seja, um tweet de um ex-jogador apresentador é mais importante do que essa política condenada por qualquer pessoa que se interessa minimamente por direitos humanos. E vamos lá, um contexto sobre o Gary Lineker, né? Ele é ex-jogador, ele até hoje é o quarto maior artilheiro da seleção inglesa e ele tem uma relevância muito grande na televisão aqui, não só pela BBC, mas principalmente. Ele trabalha por diversas empresas, mas a posição mais chamativa e tradicional que ele ocupa é a de apresentador do programa Match of the Day, que é o programa mais tradicional de futebol da TV do Reino Unido. De acordo com o Guinness Book, é o programa relacionado a futebol há mais tempo no ar. A primeira edição do Match of the Day foi em 1964. Curiosamente, um ano em que a censura ela acabou começando a fazer parte da rotina do povo brasileiro. Mas enfim, em 64, aqui na Inglaterra, o Match of the Day foi ao ar pela primeira vez na grade da BBC e até hoje está vivo. Em 1999, o Gary Lineker, já como ex-jogador, ele assume o comando, a apresentação desse programa e assim foi até este sábado. Isso porque na sexta-feira, a direção da BBC pediu para que o Lineker não só pedisse desculpas por aquele tweet, mas também assinasse um novo termo de como se portar nas redes sociais, a fim de manter uma suposta imparcialidade de qualquer figura conectada diretamente à BBC. Lembremos que a própria BBC pediu para o Lineker, na abertura da Copa do Mundo, fazer um discurso muito apaixonado contra as violações aos direitos humanos no Catar. Estavam corretos, mas violações de direitos humanos só podem ser condenadas quando são feitas no gramado do vizinho, né? Aqui é melhor passar batido. E lembremos também que o atual presidente da BBC, o Richard Sharp, ele facilitou um empréstimo de 800 mil libras para o então primeiro-ministro Boris Johnson, claro, do Partido Conservador Britânico. Porém, contudo, entretanto, todavia, para o Sharp, o tweet do Lineker comprometia mais a imparcialidade da BBC do que você facilitar o empréstimo de quase 1 milhão de libras. Só que a partir da suspensão do Lineker, do afastamento pontual, ainda por enquanto pontual do Lineker, é a partir desse momento que começa a beleza das reações, a insistência no samba no escuro. Diversos comentaristas e jornalistas escalados para a grade esportiva da BBC neste fim de semana disseram não vamos participar. Jogadores e treinadores de todas as divisões do futebol britânico disseram não vamos dar entrevistas para o Match of the Day nesse fim de semana. Tanto o sindicato dos jornalistas quanto o sindicato dos atletas se posicionaram oficialmente à importância aí dos sindicatos. E aí, no fim das contas, neste sábado, o Match of the Day foi ao ar na possivelmente versão mais triste, edição mais triste da própria história. Reduzida, somente 20 minutos, geralmente são 40 pelo menos, sem apresentador, sem comentarista, sem narrador, apenas os lances rolando com o barulho ambiente do estádio. O que eu entendo que para muita gente seja melhor do que ter alguém comentando ou narrando, mas isso não é o que está em questão aqui, e eu acho que vocês entendem isso, né? E aí, no fim das contas, foi uma exibição que não só infringe as regras dos direitos de transmissão da própria Premier League, que vende esse pacote de melhores momentos para a BBC, como também não contempla a acessibilidade obrigatória de qualquer transmissão, especialmente de uma empresa pública audiovisual aqui no Reino Unido. O programa foi ao ar e a grade da BBC toda remendada, esportiva evidentemente, segue neste domingo. Teremos mais um Match of the Day nesses termos e não sabemos o que acontecerá na próxima rodada da Premier League, qual é o futuro, o que vai acontecer com o Lineker. Ele já deixou bem claro que não vai recuar, que não vai pedir desculpas, que mantém a posição. E vamos ver até quando parte da imprensa aqui vai tratar como mais grave a posição do Lineker do que o que esse governo está tentando fazer. E lembrando, né, qualquer distração nesse momento para esse governo tá show de bola. Não à toa, parte das capas dos tabloides reage da maneira que vem reagindo. Pois bem, não preciso nem dizer aqui qual é a minha posição sobre esse assunto, porque acho que está muito bem dada aqui, muito clara, não está nem nas entrelinhas. E agora eu vou passar para alguns pitacos sobre esta rodada da Premier League, começando pelo atropelo do Arsenal, que fez de um jogo difícil, cara,
Esse Fulham é muito bom, enfrentá-los fora de casa é difícil e o Arsenal fez parecer um passeio no parque. Fez parecer muito fácil, foi para o intervalo já com 3-0 no placar. 3 assistências de Trossard, que se firma pouco a pouco, ou muito a muito, como a melhor contratação de um clube inglês na janela de inverno, na janela de janeiro. Eu sei que o Enzo está muito bem no Chelsea, eu sei que o Felipe está muito bem no Forest, mas o Trossard vem sendo, sem nenhuma dúvida, o mais influente dessas contratações. Também tivemos o Gabriel Jesus sendo relacionado pela primeira vez, depois de exatos 4 meses afastado por conta de lesão. Ótimo ver o Gabriel Jesus voltando ao banco de reservas, melhor ainda vê-lo entrando durante a partida e agora pouco a pouco vai recuperar o ritmo de jogo para brigar por posição. Não sei se tem vaga cativa no time titular, tá? Mesmo com a ausência do Nketiah, essa dobradinha, Trossard no centro com Martinelli na esquerda, tá dando muito certo e, claro, o Saka na direita voando como sempre. Então, vai ser interessante ver essa briga. Sem nenhuma dúvida, o retorno do Jesus é ótimo para o Arsenal ter ainda mais um boost, mais uma injeção de ânimo nessas 11 finais que tem até o fim da Premier League. Aqui em Old Trafford, 0-0 para Manchester United e Southampton. Claro, o jogo marcado pela expulsão do Casemiro no primeiro tempo. Segundo vermelho direto para o Casemiro nos últimos 3 jogos do brasileiro dentro da Premier League. Em 3 jogos, vermelho contra o Palace, 7-0 contra o Liverpool e agora vermelho contra o Southampton. Foi exagerado? Talvez, cara, porque ele pega na bola antes, né? Mas ele já vai na parte superior da bola, então eu não sei. Talvez tenha sido exagerado, talvez tenha sido exagero o VAR chamar, porque não me pareceu um erro óbvio do árbitro, porque é um lance muito interpretativo. Eu aceitaria talvez melhor o vermelho direto no campo do que o do VAR. Mas o fato é que o Casemiro agora está suspenso por 4 jogos. A suspensão anterior foi de 3. Porque na Premier League, a cada cartão vermelho, você vai ganhando um jogo extra por cada cartão vermelho anterior. Então, se ele voltar e for expulso, vamos supor, ele vai receber 5. 2 extras e 3 automáticos. 2 extras pelos 2 cartões vermelhos anteriores. Agora ele está suspenso dos jogos contra o Fulham, quartas de final da FA Cup, Newcastle, Brentford e Everton. Ele só volta a jogar por competições inglesas daqui a mais de um mês, no dia 15 de abril, contra o Nottingham Forest. É muito tempo sem o Casemiro. O United brigando, claro, por vaga no G4, por vaga na próxima Liga dos Campeões. Em paralelo, na Europa League, o Casemiro está livre para jogar, evidentemente. Lembrando que ele já iguala agora o número de expulsões que ele tinha na carreira antes do Manchester United, que eram 2 pelo Real Madrid. Só que aquelas 2 foram por 2 cartões amarelos cada. Então, pela primeira vez contra o Palace, o Casemiro recebeu na carreira um cartão vermelho direto e agora já recebe outro. Acompanhei um pouco por alto o furacão Richarlison ontem, porque, enfim, teve toda aquela reação e repercussão da entrevista que ele deu pra gente depois da partida contra o Milan. E aí a entrevista coletiva do Conte. E aí o Conte coloca ele no time titular na partida de ontem, que eu achei um barato, porque me parece ser meio que, beleza, tu se acha o bonzão, então vai lá e mostra. E pelo que eu vi e pelo que eu li, foi talvez a melhor partida do Richarlison com a camisa do Tottenham. Ele faz um gol anulado por questão de detalhe, mas anulado. Detalhe é impedimento, não importa. Sofre o pênalti, dá assistência. Então, assim, é uma atuação completinha do Richarlison, que acho que ganha pontos com a torcida e talvez com o Antônio Conte. E será que o Chelsea engatou, rapaz? São 3 vitórias seguidas, o que só acontece pela segunda vez nessa temporada e não acontecia desde outubro. Não sei, hein? Acho que aquela vitória contra o Borussia Dortmund no meio de semana pode ter mudado um pouco as energias em Stamford Bridge, em Cobham. Vamos ver como que o time vai para a data FIFA, se consegue engatar mais vitória e volta, principalmente, né, da parada para os jogos internacionais. Tô curioso para ver. É isso, gente. Então eu queria, enfim, agradecer a companhia de vocês mais uma vez. Eu sei que hoje o assunto ele foge um pouco do que tradicionalmente eu trago aqui no canal, e eu imagino que a minha postura e a minha opinião ela desagrade algumas pessoas. E estamos em uma democracia e podemos discordar, mas eu acho tão absurdo que
sinceramente, eu não entendo quem discorde. Não entendo quem possa discordar de algo que ataque tanto o mais básico do direito humano quanto o direito à sobrevivência, né? Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa para abandonar o próprio país, com uma mão na frente e outra atrás. Imagina o que ela está deixando para trás, né? Imagina o desespero para fazer você ter esse tipo de atitude. E aí você vai lá e fecha a porta na cara da pessoa. Enfim, não vou me aprofundar ainda mais nesse assunto, mas enfim, é isso. Pois bem, obrigado e até o próximo vídeo.